Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz, amados, por podermos retomar as nossas aulas de escola dominical, assuntos que estavam assim de suma relevância e contextualizados, do qual estavam edificando bastante. Em nome de Jesus, onde edificar, continuar edificando. Vamos continuar as lições. Por enquanto, iniciamos assim, através dos vídeos, para que em nome de Jesus, segundo a vontade do Senhor, e Ele sabe o que é melhor para nós, no tempo oportuno, possamos então estar nos reunindo como igreja. Por enquanto atendemos as resoluções, como o pastor tem falado, e obedecendo às autoridades constituídas, e principalmente as ordenanças do Senhor. Por isso, nós temos esse tempo tão precioso de meditar na palavra de Deus e não vamos perder, amados. Vamos aproveitar para meditar. Então, eu convido os irmãos para que nós possamos dar seguimento, na lição 3. Pegamos aqui a lição 3, o homem e seu corpo, que está nessa revista tão abençoada, que nosso pastor adotou, que é tão grande salvação, estudos sobre o homem e a redenção do homem. Esse tema que nós vamos abordar é o homem e seu corpo. Antes de tudo, vamos orar ao Senhor, pedindo a direção do Senhor, e assim nós seguimos a nossa lição de número 3. Eu tenho aí aproximadamente, queridos, uns 25 minutos de vídeo, então nós vamos tentar de alguma forma minimizar esse estudo, mas também tenho a consciência que os amados irmãos têm em suas casas as revistas, todas as referências, e assim, o que não for lido aqui, os irmãos com certeza têm a oportunidade, manuseando suas Bíblias. Isso é um exercício, isso é muito bom, examinar a palavra de Deus, que vocês possam complementar, lendo, são vários versículos, sugestões, enfim, eu sei que os irmãos têm a mesma convicção que eu tenho. Precisamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Por isso estamos aqui e estamos muito felizes. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, teu Filho, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de nós darmos continuidade, Senhor, aos teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, porque aqui estamos reunidos, na escola dominical, para ministrarmos a terceira aula. E que em nome de Jesus, o Senhor seja o centro sempre das nossas atenções, e que toda honra, que toda glória seja dada a Ti. Ajuda-nos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo de Deus, a cada dia mais, Pai, entendermos a Tua palavra, que venha clareza, Senhor, que venha entendimento, e sempre como peço, Pai, pedimos que possamos ser instrumentos vivos, Senhor, do Teu poder, do Teu amor, para levar o Evangelho a tantos quantos necessitam. Obrigado, Senhor, porque sabemos, Senhor, da importância da escola bíblica dominical. E te agradecemos por poder, Senhor, nesta manhã, partilhar, Senhor, de mais uma porção da Tua palavra. Louvado seja o Teu santo nome. E em nome de Jesus, Pai, que só possa estar falando ao coração de cada amado irmão nesta manhã. Completa tudo aquilo, Senhor, que se eventualmente vier a faltar, o Senhor possa estar completando ao coração de cada amado irmão que é alcançado através dessas lições, dessas meditações na Tua palavra. Em nome de Jesus é que nós te oramos, que nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém. Amados, é uma alegria estarmos juntos e vamos remir o tempo, vamos aproveitar para estar observando mais uma lição que com certeza, eu creio, trará bastante conhecimento para nós e especificamente num contexto bem didático, numa situação bem contextualizada para o nosso dia, para o nosso momento. Nós vamos louvar a Deus, agradecer cada dia mais, porque o Senhor é Deus em nossas vidas e tem cuidado de nós.
Amados, esse tema é o homem e seu corpo. Eu vou ler o texto básico. O texto básico, ele está em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 20, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Amados, tomamos conhecimento pela palavra, a palavra nos adverte que somos templo do Espírito Santo de Deus. Essa lição, ela vem bem de encontro a este parecer que tomamos posse cada dia, cada instante que lemos a palavra. O homem e seu corpo. Então, nosso corpo, a palavra de Deus diz que é templo do Espírito Santo de Deus. A palavra também nos adverte, nesse texto básico, que nós fomos comprados por bom preço. O Senhor Jesus pagou o preço, pagou o preço, morreu por nós. E por isso nós nos alegramos, nós nos regozijamos e agradecemos, porque ainda que imerecedores, a graça do Senhor tem nos alcançado. Então, queridos e amados irmãos, pautados nessas verdades, tomando posse e já observando como o Senhor cuida de cada um de nós e nos chamou de fato para fazermos parte, deste povo escolhido dele. Olhemos com atenção esta lição que iniciamos aqui, o homem e seu corpo. Acabamos de ler essa passagem, eu vou ler agora o texto, versículo-chave, queridos. O versículo-chave diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Você possa estar repetindo isso também ao ver essa passagem que está em Filipenses capítulo 1, versículo 9, qual você tem na revista. Ele diz que seja realmente Cristo engrandecido em meu corpo, em nossos corpos, quer pela vida ou quer pela morte. E que seja uma realidade, e que seja uma verdade em nossas vidas, em nosso ser e no decorrer da nossa caminhada cristã. Iniciamos, queridos, essa lição. Elas têm vários tópicos e subtópicos. Nós vamos seguindo a ordem e os versículos que eu for comentando, amados, são vários versículos. Eu espero e peço aos queridos que em casa possam estar lendo. Leia todos que foram mencionados, é muito importante, é muito bom. Só venha somar e confirmar cada vez mais os tópicos, subtópicos, os assuntos que são abordados. E iniciamos assim:
sempre com aquela meta de lembrar que devemos saber, sentir e agir. Isso deve estar entranhado em nosso ser, queridos. Saber, sentir e agir. No saber a importância e valor do próprio corpo. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus e ele habita em nós, haja assim tamanha importância. O Senhor preza por ele, o Senhor nos observa. E o sentir, na questão desejar, glorificar a Deus por meio do próprio corpo. Que o nosso corpo e através do nosso corpo possamos glorificar ao Senhor. E assim, sabemos, sentimos, agir. Devemos agir. De que forma? A continuar a cuidar do próprio corpo com o objetivo de glorificar a Deus por esse meio. Seja nosso corpo também um instrumento, quando nós dizemos, sejamos nós instrumentos vivos do poder, do agir, da ação de Deus. Então, que através dos nossos corpos nós possamos glorificar a Deus. A introdução, amadas, diz assim: infelizmente, de um modo geral, damos mais valor a objetos e investimentos mais neles, do que em nosso corpo. Se observamos com critério, veremos que o nosso corpo é algo do pó da terra. Onde está isso? Está escrito, do pó da terra, nós viemos do pó da terra, sim. Gênesis capítulo 2 diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O Senhor nos formou do pó da terra. Hoje nos tornamos, e todo homem se torna alma vivente. A partir do momento que conhece ao Senhor Jesus, confessando, torna-se filho de Deus por adoção, co-herdeiros de Deus por parte de Jesus Cristo. Então, Deus criou o homem do pó da terra. Também verificamos que todas as atividades praticadas pelos homens, de uma maneira ou de outra, envolvem o corpo que Deus nos deu. Sim, no estudar, no trabalhar, no andar, no correr, no nadar, nos alimentar, nos vestimenta, no dormir, ao ler, ao orar. Tudo isso, nós observamos que tem a ação de Deus. Que Deus nos deu esse corpo maravilhoso, do qual devemos então, enquanto aqui estivermos aguardando a volta de Jesus, devemos zelar por esse corpo, lembrando sempre que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus e que ele habita em nós. Ele o criou não apenas com o poder da palavra, mas com suas próprias mãos, formando. Do pó da terra ele nos formou. Precisamos aprender ou relembrar algumas verdades importantes sobre o corpo humano. E aí é onde eu falei que entram os ensinamentos e vários tópicos vão ser abordados, explicando, comparando, para que nós possamos tomar cada vez mais dimensão da criação de Deus e do que Ele pretende e do que Ele quer para cada um de nós. E se, em contrapartida, se nós desobedecemos a Ele, se andamos realmente, não nos viramos e não nos voltamos a Ele, temos consequências. Porque este corpo é para ser, na verdade, para louvor e glória do Senhor, e não para fazer coisas errôneas ou coisas que desagradam ao Senhor. Vamos passar aqui. A Bíblia e o corpo. Iniciamos assim, a Bíblia e o corpo. Alguns subtópicos. O corpo antes do pecado, nós vamos ver o corpo antes do pecado. O corpo depois do pecado. O corpo
no Antigo Testamento e o corpo no Novo Testamento. 4 subtópicos que nós vamos começar a ver agora. O corpo antes do pecado. A parte material do homem foi formada em sua natureza do pó da terra, como essa passagem em Gênesis capítulo 2 que acabamos de ver. Mesmo assim, não se desgastaria com o tempo, nem estava sujeito às enfermidades que abatem o ser humano depois do pecado, porque ele foi criado para viver eternamente. Então, quando Deus os fez, quando ele criou Adão e Eva, mas precisamente criou-os e colocou no paraíso para serem eternos, para viverem uma vida eterna, formados pela graça de Deus, ação divina, do pó da terra, o homem formado do pó da terra, mas mesmo assim não se desgastaria com o tempo, nem estava sujeito às enfermidades, nem Adão e nem Eva, feitura de Deus, criados para serem eternos, o corpo antes do pecado. O corpo agora depois do pecado, condição. Por causa do pecado, o homem recebeu o justo castigo de Deus. Esse castigo, além da morte espiritual, inclui também a morte do corpo, que foi feito do pó, e ao pó tornará. Está registrado em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Esses versículos eu não vou ler por uma questão, amados, de tempo e vídeo, mas os irmãos leiam, em nome de Jesus, não percam um versículo desse, leia, anote, marque aí na sua Bíblia, comprove que o irmão está lendo, que estamos seguindo uma revista feita por um pastor, um autor da revista, mas precisa ser confirmada. O Senhor tem prazer quando nós examinamos, né? Quando nós vamos buscar na essência, anota direitinho. Percebemos em Gênesis, capítulo 2, versículo 17, que na sentença de Deus, a morte é apresentada como algo anormal, um juízo por causa do pecado, estando ligado à desobediência. Adão e Eva desobedeceram. Como nós dizemos, o homem caiu, a queda do homem. Ao desobedecer a Deus, o homem desencadeou sobre si e sobre toda a humanidade a ruína moral e a morte em todas as suas formas. Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 14. Não deixe de ler. Terceiro subtópico, o corpo no Antigo Testamento. Corpo no Antigo Testamento. Então observamos, corpo antes do pecado, criado para ser eterno. O corpo depois do pecado, ou seja, o homem pecou, entra o pecado no mundo, anula-se totalmente a eternidade naquele período em que passaram. Pecaram, conheceram a morte. E o 3, o corpo no Antigo Testamento. O termo usado pelos hebreus que mais corresponde à nossa ideia de corpo é o termo carne, mas não deve ser confundido com o termo usado por Paulo em seus escritos, que tem uma significação ética ou moral, como em Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21. Paulo não diz que o corpo é a sede do pecado, mas instrumento deste. No Antigo Testamento, quando se fala em carne, está se denotando o principal elemento constituído do corpo, quer humano, Gênesis 40, 19, quer animal, Levítico 6, 27, que por ser a parte exterior e mais visível, passou a significar o corpo inteiro, Provérbios 14, 30. Por extensão natural, significa o homem inteiro, 1 Reis 21, 27, ou o próprio ser da pessoa, que está em Salmos 63, 1. O livro de Levítico traz várias considerações
acerca da santidade do povo de Deus. Levítico 11 a 16. Deus quer santidade do seu povo em todos os aspectos da vida, incluindo o nosso corpo. Quarto subtópico: o corpo no Novo Testamento. Há pelo menos 2 termos no Novo Testamento que se referem à parte material do ser humano. Divide-se em A e B. Carne também pode ser traduzido por corpo, no Antigo Testamento, em Atos 2, 26, 31. E Efésios 5, 28 e 29. A carne. E corpo, 1 Tessalonicenses 5, 23. Primeira carta aos Tessalonicenses 5, 23. Fala do comportamento modelo que o cristão deve ter e de preparo para a vinda de Cristo. Paulo coloca o corpo humano no mesmo pé de igualdade da alma e do espírito. Os 3 têm que ser conservados íntegros e irrepreensíveis. Também em Gálatas 6,17, o apóstolo menciona as marcas de Jesus, que trazia em seu corpo. Seriam coisas como ele relata em 2 Coríntios, capítulo 4, 7, 10, 11, 18 e 33. Além de sofrer fisicamente por amor a Cristo, ele mantinha uma forte disciplina sobre o seu corpo. Está registrado em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25 e 27. Subjugando e mortificando seus feitos. Romanos 8, 3. Esses 2 termos podem ter 3 sentidos. Três sentidos. Sentido ético ou moral. Romanos 6, 12 e 19. Indica um princípio contrário a Deus. Romanos 8, 3, 9 e 2 Coríntios 7, 1. Em 1 Coríntios 6,13, Paulo diz que o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Esse seria o sentido ético e moral. Sentido físico. Sentido físico está registrado você tem como exemplo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A noção de corpo frequentemente no Novo Testamento define o corpo físico, material e humano. E o sentido do homem em geral, que está em Gálatas 1,16. Quando Paulo diz que não foi consultar carne e sangue, ele não estava dizendo que não foi consultar corpo, mas não foi consultar homem algum. Então ele refere-se neste momento, quando ele fala não foi consultar carne e sangue, ele está falando que ele não foi consultar ao homem. E, consequentemente, quando ele não ia consultar o homem, não, que ele consultava era Deus. Deus, ele é Espírito, é Espírito. Acabamos de falar de a Bíblia e o corpo. Cuidados, devemos ter cuidados com o corpo. Não somos donos do nosso corpo, mas apenas mordomos. Por isso devemos cuidar bem dele, porque de tudo o que fizermos por seu intermédio, prestaremos contas a Deus.